meninos! Olá, meninas! Mais um encontro nosso. E seguindo nessa ordem que a gente está apresentando os assuntos para vocês, a gente quer reforçar aqui que eles são muito importantes. É bem verdade que você já sabe, já domina muitos deles, mas é bem verdade também que alguns você viu já faz muito tempo. E você utiliza desses recursos, às vezes até sem perceber. Então a nossa ideia nesses encontros é relembrar, é falar de novo sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre encontros vocálicos. Lembra disso? Vogal, semivogal. E aí você tem a separação das sílabas que a gente lida no nosso dia a dia, quando escreve no caderno e acabou o espaço da linha, a gente precisa passar para a linha seguinte. E como vai deixar para ficar um caderno organizado, um texto bem legível? Como que a gente faz isso? E a gente precisa lançar mão desses recursos, onde a gente identifica a palavra por meio das sílabas montadas. Hoje, encontros vocálicos, certo? Então, encontros vocálicos tem a ver com o encontro das vogais dentro da palavra. Você sabe que o nosso alfabeto, o alfabeto da língua portuguesa, é formado e contém essas 5 vogais, não é verdade? O A, o E, o I, o O, o U. Nós sabemos que as sílabas não existem se não for as vogais. E a gente que está trabalhando essa ideia de fonemas, de fonética, está trabalhando essa ideia dos sons, a gente precisa estar bem atento à presença dessas vogais, principalmente hoje, quando a gente percebe um encontro vocálico. Perceba nesta frase que eu vou falar para você. João vivenciou tudo num planeta azul feito cauda de um cometa. Olha o João ali, olha o planeta azul e olha a cauda brilhante. Legal, né? Então, a gente percebe que nas palavras, às vezes a gente precisa e a gente encontra e se encontram as vogais uma seguida da outra. E esses encontros a gente chama de encontro vocálico. Quando 2 ou mais vogais aparecem juntas na mesma palavra, elas formam esse encontro vocálico. Essas vogais elas podem estar na mesma sílaba ou, no caso de uma separação de sílabas, elas podem também se separarem neste momento. E a gente vai perceber que nome a gente dá isso ou como a gente percebe isso. Primeiro, eu quero relembrar a você o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Olha, Marcelo, no nosso alfabeto nós temos 5 vogais e é verdade. Só que dependendo do som que ela transmite ou do som que ela dá àquela sílaba, a gente pode considerar que ela é uma semivogal, porque o som dela é mais fraco que o da vogal. Vejam essas 2 palavras aí, a gente está apontando nas setas para você entender bem. Ouviu. A gente tem encontros vocálicos aí, as vogais se encontram, né? Na primeira sílaba, elas estão juntas. Depois, na segunda sílaba, mais um conjunto com 2 juntas. E ali você tem o O, que é uma vogal, porque ele está mais forte, mais presente, e o U, que se tornou uma semivogal, porque ele tem um som mais fraco que o do O. Você tem também a vogal I, que está representada aí na segunda sílaba, e a vogal U, que se tornou uma semivogal, porque o I está sendo pronunciado com mais força. Vamos ver na palavra chapéu, por exemplo, o E é uma vogal. O U, neste caso aí, ele está sendo pronunciado mais fraco.
ele está só complementando a sílaba, então ele se torna uma semivogal. Legal? Seguindo aí o nosso conceito para você relembrar, vogal e semivogal, a vogal é um som forte de uma sílaba. E a semivogal é o som do I ou do U. Geralmente essas duas, elas complementam e quando elas são pronunciadas em tom mais fraco. Uma semivogal, ela aparece em uma sílaba acompanhada de uma vogal. Quando o I e o U, eles estão sozinhos nas sílabas, eles são vogais. Mas quando eles estão acompanhando uma outra vogal, aí eles são chamados de semivogais, porque eles só completam o som. Na palavra água, na palavra réu, na palavra dia, na palavra pai. Então você vê em vermelho aí, destacado, as vogais. E numa letra normal, preta, as semivogais que estão acompanhando as vogais. Certo? Então, seguindo aí com a nossa ideia, nós já relembramos o que é semivogal, nós já relembramos quais são as vogais do nosso alfabeto e como elas podem se apresentar, e elas vão aparecer nas palavras. E agora eu queria que você ficasse bem atento, porque é muito simples a ideia. A gente chama de ditongo. Quando esse encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal, estão na mesma sílaba. Então, quando a gente for fazer a separação das sílabas, elas não vão se afastar, elas não vão se separar. Reparem esses dois exemplos que eu estou colocando para você. Peixe, série. Percebeu? São dois encontros vocais. E quando a gente faz a separação da sílaba, olha embaixo aí que eu fiz. Peixe, série. Eles não se separam. As vogais continuam juntas, mesmo na separação das sílabas. Tá vendo que importância quando você terminar uma linha do caderno e for passar para a linha de baixo? Você precisa ter essa ideia para o seu texto ficar bonito. Então, essa ideia de sílabas, de sílabas onde as vogais não se separam, a gente chama de ditongo. São duas letras juntas na mesma sílaba, certo? E a gente tem a ideia, ainda a gente pode encontrar na língua portuguesa um tritongo, que é o encontro de uma semivogal com uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, vejam aí essas palavras. Enxagou, Uruguai. Viram? Que mesmo quando a gente faz a separação de sílabas, elas continuam juntas. Isso a gente chama de tritongo, porque são três letras vogais juntas. Você já viu que algumas se tornaram semivogais, vogais, mas esse encontro ele não se separa, mesmo quando a gente faz uma separação de sílabas. Tá acompanhando comigo aí? Quando são duas vogais, a gente chama de ditongo. Quando são três vogais, a gente chama de tritongo, na mesma sílaba. E Marcelo, falta ainda dizer quando esse encontro vocálico ele acontece na palavra, mas quando a gente faz a separação da sílaba, as vogais se separam. E aí a gente tem esse termo, a gente chama de hiato. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Olha os exemplos que eu coloquei bem separadinho para você entender. Violeta. Reparou que o I está junto com o O? Mas quando a gente faz a separação de sílabas, o O fica sozinho. Violeta. E isso a gente chama de hiato. A palavra voo. V-O-O.
Reparou que quando a gente faz a separação de sílabas, voou. Então, isso a gente chama de hiato. Certo? Você tá craque? Tá acompanhando comigo? Então, vamos seguir esse teste aí. Confira se você aprendeu. Eu queria que você dissesse e pensasse bem rapidinho nesse tete a tete. Se é ditongo, se é tritongo ou se é hiato. Certo? Já botei separado aí para você ver. Resfriado. Opa! O A se separou do I. Então é um hiato. Exatamente. Raiva. Olha ali o A junto com o I. Na mesma sílaba. São duas ou são três? São duas. Então é um ditongo. A palavra rio. Separado, não é? Então é hiato. Riacho. Tá separado ou tá junto? Tá separado. É o quê? Hiato. Primeiro. Olha o meio. Não é a mesma sílaba? O E e o I junto? Então é um ditongo. A palavra saguão. Olha ali o guão. 3 vogais. O A e o O. Então é um tritongo, certo? A palavra álcool. Olha os dois O separados. Sempre quando você vê duas letras repetidas assim, saiba que elas vão se separar na separação de sílabas. Então é um hiato, porque elas se apresentam juntas na mesma palavra, mas na separação de sílabas elas se separam. Eu quero ainda tentar e ver se você aprendeu de fato. Agora eu vou te dar um tempinho para responder. Lua é o quê? É um ditongo, é um tritongo ou é um hiato? Separado, hiato. Saúde, separado, hiato. Joelho, se separou, o O do E, não é verdade? Hiato. Maestro, separado, hiato. Dia, junto ou separado? Separado, hiato. Moinho, separado. Ruim, separado. Baleia. Opa, você tinha pensado que era um tritongo, não é? Mas olha o A separado lá. Baleia. Então se tornou um ditongo. Averiguei. 3 vogais juntas lá no final. Olha, na sílaba guei. Averiguei. Então é um tritongo. Legal? Que bom que você está acompanhando. Espero que você tenha relembrado e visto na sua memória todas as vezes que você fez essa separação de sílabas lá bem atrás, e a gente vai entendendo o porquê, para a gente aprender corretamente a pronúncia das palavras, para o nosso caderno ficar organizado e o texto ficar bem bonitinho e alinhado, e para a gente aprender quando e como a gente escreve cada palavra, a pronúncia dela também, porque isso que a gente está falando tem a ver com o som, não é verdade? Então a gente aprendeu hoje, a gente revisou, na verdade, que não existe uma sílaba sem a vogal, porque a vogal é a base da nossa língua portuguesa, na constituição das palavras, das sílabas. Existe vogal e semivogal, que vogal é a mais forte e semivogal é a que a gente pronuncia com menos intensidade. Existem os encontros vocálicos e eles podem ser ditongo, se são 2 vogais juntas na mesma sílaba. Eles podem ser tritongos, se são 3 vogais juntas na mesma sílaba. E eles podem ser ainda hiatos, que são encontros vocálicos que na hora da gente separar as sílabas, eles se separam. Legal? Continue treinando aí, vá escrevendo uma coletânea de palavras e lembre da separação de sílabas corretamente, porque é só assim que a gente vai se familiarizando e aprendendo a escrever mais palavras e aumentando a nossa coleção de palavras que a gente sabe escrever, que a gente conhece o que é.
Beleza? A gente se encontra e segue o vídeo.